terceiro Dalai Lama se chama Sonam Gyatso. Quem conhece os monges de Sobradinho aqui, vai ver que nós temos dois monges lá. Um é o Sonam, e o Trimle, que são nomes dos Dalai Lamas. Esses nomes não vieram ao acaso, né? São homenagem a este grande ser que faz o voto de Bodhisattva, que tem vários nomes durante a sua reencarnação. Ou seja, o budismo reconhece a reencarnação, o karma e o dharma. Dharma seria a religião, aquilo que você sabe pelo qual está vivendo, não apenas durante uma personalidade, mas como uma personalidade que tem um caminho, que tem uma direção, que tem um destino, que tem uma missão. Isso é dharma. Quando você faz a sua missão, quando você sabe para o que você vive, como um Dalai Lama que quer ajudar todos os seres a serem felizes, a todas as nações viverem em paz, acabar com a violência, estabelecer a justiça e a verdade, isso é uma missão de um grande ser. Ele está cumprindo com a sua missão, não apenas nessa vida, mas numa sucessão de vidas. Então, nessa terceira sucessão como Dalai Lama, ele é reconhecido aos 3 anos de idade. E aí ele faz os votos de noviço e perde o nome original e se torna o Sonam Gyatso. Aos 22 anos ele faz a ordenação completa. Em 1552 é o abade do monastério de Drepung, ou seja, um cria e o outro se torna abade. Assim é uma sucessão. Eles vão nascendo perto um do outro no começo, como a gente vai ver, e continuam a missão do Dalai Lama anterior. Em 1574, estabelece o monastério pessoal do Dalai Lama, que é o Pendeling, Phendelexling, onde vai ajudá-lo a exercer suas atividades religiosas, ou seja, quase que um monastério privativo do Dalai Lama, perto do Palácio de Potala. Na verdade, como se fosse uma extensão do Palácio de Potala. E nessa época, o rei da Mongólia oferece-lhe o título de Dalai Lama. E Dalai Lama quer dizer, literalmente, oceano de sabedoria. Então, Dalai Lama significa um título honorífico que significa oceano de sabedoria. Ele morre aos 45 anos quando ensinava na Mongólia. Ou seja, o budismo percorreu toda aquela região da China, da Mongólia, do Tibete, e se espalha, e eles têm relações cordiais entre si. Nós vamos ver que o imperador da China recebe um dos Dalai Lamas e ele fica lá 2 anos. Ele dá um castelo, constrói um castelo particular para ele, para que ele fique lá ensinando. Então, eles têm relações próximas, trocam títulos. Um dos Dalai Lamas depois vai nascer na própria Mongólia. A gente vai ver que eles fazem viagem à China, porque naquele tempo eles não tinham relações assim muito formais. Não existia a Liga das Nações, não existia a ONU, né? Mas eles já mantinham relações formais e que eram baseadas principalmente na religião, e a religião era o budismo. Ele morre aos 45 anos quando estava ensinando na Mongólia. E aí uma vista desse monastério particular, que é todo branquinho, né? Que é praticamente uma extensão do Palácio de Potala, que é gigantesco, e que, infelizmente, durante o ataque de 1958, foi destruído em parte, mas parece que foi reconstruído, e a China atirou com canhões, mesmo sem saber se o Dalai Lama estava lá ou não. Felizmente, ele consegue fugir e vai ao exílio para a Índia, como a gente vai ver mais adiante. O quarto Dalai Lama, Yonten Gyatso, nasce na Mongólia. Olha só que interessante. O outro estava viajando e morreu na Mongólia, e esse nasce na Mongólia, filho de um chefe da tribo Shokar. Por previsões de oráculos, na ocasião do seu nascimento, fizeram que o abade do monastério de Gaden, como eu já falei antes, reconhecesse como a reencarnação do terceiro Dalai Lama. Ele recebe a primeira educação religiosa na Mongólia e apenas com 12 anos de idade ele é levado ao Tibete. Vocês têm que entender que naquela época não existiam estradas, não existiam trens, não existia metrô, não existia trem de grande velocidade. Essas viagens levavam meses, às vezes até anos, né? A fuga
do Dalai Lama do Tibete demorou 3 semanas para ele sair de Lhasa e chegar lá na fronteira da Índia. Quando a pessoa ia para a Mongólia, demoravam alguns meses para chegar na Mongólia e alguns meses para voltar. Não é? Ali são lugares de muito difícil acesso, os passos, os desfiladeiros estão a mais de 7.000 metros de altura, lugares onde um homem comum como nós precisa de estar com oxigênio. Só esses verdadeiros grandes seres que vivem e já acostumaram nessas grandes alturas conseguem ficar bem, porque a quantidade de oxigênio é muito pouca pela pressão do ar, que é muito baixa. Né? Então, as pessoas não sobrevivem nessa altura se não estão acostumadas, não nasceram e não estão acostumadas ali, como os Sherpas, como os tibetanos. Ele recebe, então, aos 12 anos, quando foi levado ao Tibete, os votos de monge noviço, e aos 26 anos ele tem a ordenação completa, ou seja, ele completa toda a sua educação monástica, que a gente vai ver que o Dalai Lama também assim o recebeu, o 14º Dalai Lama. E aí ele se torna abade do monastério de Drepung, e depois do monastério de Sera, que o outro havia construído. E morre no monastério de Drepung com apenas 27 anos de idade. O 5º Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso, nasce em 1617, no sul de Lhasa. Não é? Quando o atendente mor do 4º Dalai Lama ouve das capacidades dele, vai fazer um reconhecimento. Como é que é esse reconhecimento? São de várias formas. Muitas vezes tem sinais no corpo, ou a criança com 2 ou 3 anos reconhece os objetos do Dalai Lama interior. Então, às vezes, eles levam um terço, os mantos, roupas pessoais, alguma coisa que tem o magnetismo do Dalai Lama anterior, e aquela criança fala, isso é meu, eu quero ir para Lhasa, eu quero ir para a minha casa. E reconhece, às vezes, os próprios monges que conheceram, né, com o Dalai Lama anterior, às vezes eles são reconhecidos por a criança, porque a criança até os 7 anos de idade ainda não tem a personalidade formada e pode ter a memória das vidas passadas. E como é um grande ser, provavelmente já tem poderes paranormais de lembrar pelo menos alguns fatos da vida anterior. E essas crianças reconhecem, né, e através de oráculos, né, que dizem onde a criança mora, ou que circunstância, que local, a gente vai ver que elas são reconhecidas, e quando as coisas estão acalmadas, porque houve necessidade de se manter em segredo o nascimento desse 5º Dalai Lama, porque era uma época de muita turbulência. Então ele foi mantido em segredo, apesar de ter sido descoberto, e só mais tarde ele vai para Lhasa. E depois desse período tumultuado, ele assume o poder como Dalai Lama. Aí já é o primeiro Dalai Lama que não é apenas um líder espiritual, ele também se torna um líder político. Não é? Exatamente quando aquele 33º rei da sucessão de 40 reis em sequência se torna budismo e passa o poder ao 5º Dalai Lama. Vocês vejam bem que é interessante tudo isso, porque ele se torna o líder espiritual, o líder temporal e o líder político. Ele é a pessoa que vai se responsabilizar pela administração, pela questão governamental de todo o Tibete a partir daí. E aí, a partir disso, ele constrói o Palácio de Potala na Grande Colina Vermelha, então, que é o local, que é um local até hoje, que é uma atração turística em Lhasa, que é um grande palácio em cima da Colina Vermelha, tem milhares de quartos, dizem que tinham muitos tesouros, sendo que o Dalai Lama consegue até tirar um pouco desses tesouros quando ele percebe que vai ter uma invasão da China, já que em 1950 a China começa a invadir o Tibete, até que, depois de muitas negociações frustradas em 58, ele consegue mandar ouro em pó e barras de prata para que ele consiga dar um certo bem-estar aos milhares de tibetanos que foram viver no exílio. Não só na Índia, mas também no Nepal, no Butão e em outras localidades que a gente vai ver. Começa a diáspora, não é? Onde que, apesar de todo um genocídio que acontece no Tibete,
Muitos monges são encarcerados, são mortos, crianças são mortas, milhares de jovens são esterilizados, né, para que não se reproduzam. Ou seja, há um genocídio de toda uma população e a China manda uma grande quantidade de pessoas para que haja criado um Estado ateu, onde antes era um Estado eminentemente religioso. Isso realmente causa um problema muito grande, porque toda uma tradição religiosa não pode ser quebrada pela força e pela violência. Esse quinto Dalai Lama, ele marca uma tradição porque ele é um grande erudito, ele escreve poesias, ele estuda astrologia, sânscrito, poesia, administração. Era um homem de poucas palavras, de muita ação. E ele influenciou governantes além das fronteiras do Tibete e morre com 65 anos. E a partir dele, há uma tradição de que os Dalai Lamas são os governantes do Tibete. Aí o Palácio de Potala, está no Monte Vermelho, no centro de Lhasa. Isso é uma visão do Palácio de Potala Norte. É realmente imenso, magnífico. E uma foto não dá para a gente ter a dimensão. É como você vê a Torre Eiffel aqui numa foto e a gente chegar perto da Torre Eiffel. É realmente totalmente diferente. É como mostrar uma fotografia do Cristo Redentor e você chegar lá. Aí você vê que é realmente uma maravilha. Eu ainda não tive essa felicidade nessa vida de estar no Palácio de Potala, mas dizem que é realmente magnífico e grandioso. O sexto Dalai Lama realmente parece um sinal fora da curva, mas é interessante, não é? Vamos ver um pouco mais. Ele nasce na região de Montawan, que é na Índia, que é hoje o estado de Arunachal Pradesh, que fica lá no nordeste da Índia, que até hoje a China reivindica, porque na verdade pertencia ao Tibete e hoje pertence à Índia. Uma daquelas coisas que a gente sabe que há mudanças de territórios e é um território até hoje que ocorrem problemas de terrorismo e que até há dificuldade para fazer turismo nessa área. Atendentes foram a essa região e o menino é trazido a Lhasa. E ali ele foi educado por um regente que tem um cargo chamado de Desi, quando é declarada a descoberta do sexto Dalai Lama, e aos 14 anos ele é entronizado como o sexto Dalai Lama. Mas como havia um conflito muito grande, que já se estendia desde o quinto Dalai Lama, tanto é que ele teve que ser mantido em segredo durante muitos anos, culminou com a morte desse Desi, que era o tutor dele. E aquilo perturba tão fortemente o Dalai Lama, o jovem Dalai Lama, o sexto Dalai Lama, que ele abandona os estudos monásticos e decide-se pela vida externa. Ele vai ao Panchen Lama e fala assim, eu não quero nem ser noviço, eu não vou me dedicar à vida espiritual, eu não consigo conviver com essa violência. E aí ele renuncia à vida monástica e vai viver uma vida profana. Ou seja, ele começa a passear por Lhasa, os outros arredores, fazendo poesia, bebendo o vinho chamado Sheng, cantando, escrevendo, não é? Uma vida em que ele se torna um poeta, um boêmio, até que ele é convidado a visitar a China e morre na viagem aos 24 anos. O sétimo Dalai Lama é o Khalsan Gyatso. Vocês veem, todos eles são Gyatso, né? Porque no segundo Dalai Lama, o Panchen Lama, que era Gyatse, bota o nome Gyatso, que ficou. Gyatso também quer dizer, em tibetano, oceano de sabedoria, ou seja, o mesmo que Dalai Lama. Então, oceano de sabedoria. Mas, olhando para trás, como é que os tibetanos iam descobrir, né, de um monge que não deixou indicação nenhuma, que não fez a indicação, mas ele escreveu uma canção. E essa canção era assim, Garoa branca, empreste-me suas asas, vou além de Litang e de lá voltarei. Então ele deu uma indicação, Litang era um povoado. E lá em Litang é descoberto o sétimo Dalai Lama, que recebe o nome de Khalsan Gyatso. E aí ele estuda os principais tratados filosóficos e retoma com toda a força e vigor e se torna um mestre nos sutras e nos tantras. E se torna, como digo, desde o quinto Dalai Lama, fortalece os laços de ser um governante,
um líder espiritual e político do Tibete. Com 45 anos, ele fundou a Escola Tse no Palácio de Potala e cria o Palácio de Verão, que é o Palácio de Norbulinka, que é Norlin Khalsang Prodang, que é o famoso Palácio de Verão, que é o Palácio Norbulinka. Foi também um grande poeta, mas diferente do antecessor, ele se atém aos temas espirituais. Sua vida simples e imaculada ganhou o coração de todos os tibetanos e ele morre em 1757, aos 49 anos. Quero dizer a vocês que eu não inventei esses dados. Isso aqui é tudo tirado do site oficial do Dalai Lama. Tá certo? Se vocês forem lá, está tudo lá. Então, existe uma conexão espiritual muito grande do Buda, desde do Buda Sakyamuni até o primeiro, o segundo, até o 13º daí, e o 14º Dalai Lama, ou seja, ele é chamado também uma encarnação de Chirenzi, ou um Buda de compaixão. Por isso que ele, basicamente, o que ele ensina nos seus livros, e são mais de 33 só em português, ele fala disso, da compaixão, do direito à felicidade, da não violência, não é? E é a partir disso que são as armas que um monge tem para conseguir enfrentar a violência e o genocídio. Ele busca a justiça, ele busca a compaixão e não retribui o ódio com ódio, ele retribui com amor, compaixão e compreensão. Ele foi um grande estudioso e especializou-se muito no Tantra, foi um grande poeta, e ganhou o coração dos tibetanos, mas, infelizmente, morre cedo, com 49 anos. O 8º Dalai Lama nasce na região de Tsang. Aliás, a maioria deles vão nascer na região de Tsang, que é uma província. Nós vamos ter 3 províncias, o Tsang, Khan e Amdo. A maioria dos Dalai Lamas nasce na província de Tsang. Um nasceu na Índia, outro na Mongólia. E a gente vai ver que o único que nasce na província de Amdo é o último Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, porque outros também nasceram na província de Khan. Desde pequeno, ele era visto tentando ficar na posição de lótus e meditar. Quando ele nasceu, um grande arco-íris apareceu tocando os ombros da mãe dele. Isso é um sinal auspicioso, associado ao nascimento de um ser sagrado. Aliás, quando nasceu meu neto, eu vi um arco-íris duplo aqui em Brasília, coisa difícil de ver também, né? Espero que seja um grande ser também. E aí ele foi reconhecido pelo 6º Panchen Lama como a autêntica reencarnação do 8º Dalai Lama. Com 3 anos de idade, ele falava para a família dele, com 3 anos eu vou para Lhasa, né? Ele falava isso. E tinha certeza que iria para Lhasa, e acabou sendo levado com 2 anos e meio para o monastério de Tashilhunpo. Lembra? Desde o 2º Dalai Lama, nós temos ele como abade do monastério de Tashilhunpo. E aí recebe o nome de Janfel Gyatso. Foi acompanhado para Lhasa, entronizado no Palácio de Potala, faz seus votos com 7 anos, né, numa cerimônia presidida pelo primeiro regente, e é ordenado mais tarde, em 1777. E é um legado espiritual maravilhoso, porque ele também constrói o famoso Parque Palácio de Verão Norbulinka, nos arredores de Lhasa, mas morreu cedo também, com 47 anos. Esse é o Palácio de Norbulinka, também conhecido como Palácio de Verão dos Dalai Lamas.